Captain America represents a lot of different things, and I don't think the term, America should be one of those representations. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Bem-vindo ao canal. E se relembrarmos o primeiro filme dos Vingadores, de 2012, iremos perceber quanto essa franquia Marvel decaiu. Aquele filme foi perfeito. Havia tantos personagens, tantas ideias, tantas histórias diferentes, e ainda assim foi um filme energético, com bom ritmo e divertido do começo ao fim. Cada personagem acreditava no seu papel e deixou tudo preparado para os futuros filmes. Mais de uma década depois, temos o lançamento do Capitão América, Admirável Novo Mundo, e como as coisas mudaram de lá para cá, sem dúvida para pior. Uma pessoa comum lutando contra o Hulk, e toda a história parece querer provar que o Sam Wilson não é o Steve Rogers, mas ele pode ser o Capitão América. E essa versão do herói usa o escudo do Steve Rogers, a tecnologia do Homem-Formiga e do Pantera Negra, e parece que ele também herdou a capacidade da Viúva Negra de acalmar o Hulk. Sem contar que ele tomou emprestado 2 vilões das histórias do Hulk. E por falar em Hulk, parece que esse é um filme dele, mas sem a sua participação. O General Ross era obcecado em caçar o Hulk, assim como o Capitão Ahab queria capturar a Moby Dick. Essa transição para o Hulk vermelho foi uma boa narrativa, já que o General Ross se transformou naquilo que ele mais odiava. Mas tudo foi perdido, já que o protagonista da história é o Falcão, ou o Capitão América. E quanto ao Falcão, você não precisa assistir nenhum dos filmes anteriores do Capitão América, mas vai se lembrar de muitas coisas do filme do Hulk. Mas não era para ser um filme de Capitão? O filme não é totalmente woke, e felizmente não tem 2 horas e meia, tem bem menos tempo do que isso. O feminismo, que é uma lei nos dias modernosos atuais, é representado por essa personagem. Não tem função nenhuma, não tem um arco de histórias, nem me lembro do nome dela. Ela só está ali para ser a girl boss, ou a mandona, e para bater em homens, é claro, com o dobro do tamanho dela. Mas esse filme é pior do que se podia esperar. É uma bagunça e é uma chatice. E quanto à questão racial, que muita gente pode estar pensando, esse tema é frequente nessa fase da Marvel no cinema. Isso deve ter existido no universo deles. Mas, quando você tem um alienígena gigante com a pele roxa e que com um estralar de dedos pode erradicar metade da vida do universo, esse tipo de questão consegue ser, no máximo, secundária. E olhe lá, assim como a ideia de preconceito nas histórias dos X-Men é voltada às pessoas com superhabilidades e não a grupos específicos da nossa realidade. Mas nada disso deve ser o centro da história. Estamos falando de escapismo e de super-heróis aqui. O bem contra o mal, coisas que são engajantes e que são legais. Essas questões são tratadas hoje de uma maneira modernosa e não devem fazer parte desse universo, e muito menos serem o centro das histórias. E quanto a uma pessoa como essa versão do Capitão América, usar as cores da bandeira americana e que o ator Anthony Mackie disse em entrevistas que acha que pode incomodar as pessoas? Nesse caso, eu lembro que James Rhodey, como o Máquina de Guerra, já fez isso no universo Marvel há mais de uma década atrás, no filme do Homem de Ferro 3. E, logicamente, ninguém falou uma palavra sobre isso. Muito pelo contrário, as pessoas gostam do personagem. Em certo ponto, ao final do filme, o Sam Wilson usa o escudo do Capitão América, o capacete do Homem-Formiga e as asas do Falcão, feitas de Vibranium, do Pantera Negra, para lutar contra um Hulk vermelho que não é tão incrível quanto o original. Para mim, o Capitão América é o Steve Rogers, o Hulk é o Bruce Banner e o Falcão é o Sam Wilson. Mas é isso que esse filme representa. Um amontoado de ideias aleatórias e sortidas, retiradas de outros filmes melhores com personagens melhores. Esse filme claramente foi feito com pedaços unidos de diversas filmagens e refilmagens, como se fosse um Frankenstein, e é completado com personagens chatos e diálogos mais chatos ainda. Mas é isso que a Marvel se transformou nos últimos 6 anos. Um monte de personagens e de subtramas indo do nada ao lugar nenhum. E ninguém nem sabe por que tudo isso existe. E esse Capitão América é tudo aquilo que eu imaginava que seria. Uma bagunça e um filme inconsistente e exagerado. O filme se concentra na luta pelo controle do Celestial, que explodiu no Oceano Índico
no filme dos Eternos. O corpo desse celestial contém enormes reservas de adamantium, um mineral ainda mais indestrutível que o vibranium. Parece que Wakanda não vai ter mais o monopólio sobre o mineral mais valioso do mundo, mas o general Ross agora é o presidente americano e quer tomar posse do adamantium. Ele quer um acordo com o Japão para repartir a exploração desse celestial. Mas no jantar de confraternização, o presidente sofre um ataque do Isaiah Bradley. Mas Isaiah se esquece de tudo que fez logo depois que foi capturado. O Capitão América acha que ele estava sendo mentalmente dominado para atacar o Ross e agora ele quer limpar o nome do Bradley. Então, ele começa a investigar por conta própria até encontrar um site obscuro que é administrado por um homem com um cérebro gigante. Roteiro mais do que conveniente nesse ponto. Ele foi exposto à radiação gama, o que o deixou super inteligente. E esse é o líder, o vilão das histórias do Hulk. E então, esse cara do cérebro gigante arruma as coisas para provocar uma guerra entre o Japão e os Estados Unidos. Quando as tropas de ambos os países estão próximas do Celestial, o Capitão América interfere querendo evitar essa guerra. Ele consegue fazer isso de alguma maneira. Depois, o general Ross faz um discurso para celebrar, mas ele sofre um ataque cardíaco. Na verdade, as pílulas que ele vinha tomando durante o filme são pílulas de radiação gama. O homem do cérebro gigante vinha fazendo com que ele tomasse essas pílulas para que Ross se transformasse no Hulk vermelho. Parece brincadeira, mas eles tiveram a coragem de escrever uma besteira dessas. E então, acontece uma briga entre o Hulk vermelho e o Capitão América. O Hulk vermelho, por algum motivo, volta a ser o Ross, e então todo mundo volta para casa. E é isso. Essa é a história de um filme que custou em torno de 400 milhões de dólares para ser produzido. Mas que bela porcaria! E foi um desastre o processo de produção desse filme, com muitas refilmagens e datas de estreia adiadas desde o início de 2024. O tom, em geral, lembra vagamente a série Falcão e o Soldado Invernal. O filme também tenta se apegar à realidade ao lembrar o mundo real, com conspirações dos governos, projetos secretos e a ameaça de uma guerra mundial. Mas os problemas são muitos, a começar pelo tamanho sem sentido do Celestial e que está no oceano, além do Hulk vermelho, e tudo isso se une ao obrigatório feminismo e à sua falta de razão, de lógica e de responsabilidade pessoal. Não dá para pegar o tom emocional de Os Eternos e do Falcão e o Soldado Invernal e achar que o resultado vai fazer sentido. Mas, pior ainda, são os detalhes desse filme. A começar pelo antagonista. Em vez de um vilão seguindo a sua agenda e querendo chegar à paz mundial, eliminando todos os que se opõem a essa agenda, temos mais um vilão genérico e em busca de vingança. Seus motivos são rasos, mas o filme quer que nós acreditemos que ele é um gênio, como se fosse um computador humano, que sabe o que vai fazer semanas antes de fazer. Mas ele é sempre superado pelo Falcão e no final do filme ele só desiste. Parece que ele só tinha a inteligência limitada do roteirista que escreveu essa porcaria. Esse filme passou por diversas refilmagens e teve o seu tempo de tela diminuído. Isso deve explicar a falta de desenvolvimento do vilão, no final das contas. Acontece o mesmo com um outro vilão, uma espécie de mestre do crime, ou coisa do tipo, que quer testar os limites do capitão, mas ele parece só um capanga que aparece em 3 cenas do filme. Anthony Mackie faz o melhor que pode em toda essa inconsistência e o seu arco de histórias é similar ao da série Falcão e o Soldado Invernal. Alguém que não está certo se está trabalhando para as pessoas certas ou se ele é a pessoa adequada para esse trabalho. O melhor talvez fosse fazer um personagem que herdou o manto de um grande herói seguindo em frente com o seu caminho. Mas essa é só a minha sugestão. Tudo aqui parece repetitivo e forçado e a ridícula quantidade de tecnologia que ele usa faz com que ele se pareça mais com o Homem de Ferro e não com o Capitão América. Então, se ele usa tecnologia variada e de outros personagens, por que ele é chamado de Capitão América? Mas o principal problema é que eles querem meter qualquer ideia que agrade a determinados grupos, esses do politicamente correto, que se julgam vítimas da sociedade. Mas, às vezes, a política e as tendências culturais mudam muito rápido, mais rápido que as diversas refilmagens de um filme podem acompanhar.
Eles tentaram reescrever e remodelar de todas as formas, e a integridade artística, como era de se esperar, ficou vazia, e não sobrou nada. E é isso que o Capitão América, Admirável Novo Mundo, se tornou, um espetáculo vazio, uma casca vazia, com tudo bombástico, mas tudo sem sentido, sem significado e sem criatividade. Uniram pedaços de outros filmes e outros personagens bem-sucedidos, e o resultado final foi um filme sem razão para existir. Parece que esse filme foi feito só para agradar a própria Marvel. Na minha opinião, assistir a esse filme é um desperdício de tempo e de dinheiro. Então era isso. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal. E se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.